Família do motorista enforcado em delegacia questiona laudo da polícia. Fotos enviadas ao Ministério Público mostram lesões em várias partes do corpo dele. A Gefis fecha mais 2 pousadas ilegais na Asa Sul. A ação acontece depois de uma denúncia exclusiva do Band Cidade. Menos burocracia. A administração pública não poderá exigir autenticação ou cópia de documentos que constem em base de dados do governo federal. O decreto que simplifica os serviços foi sancionado essa semana. Veja também, Julho Verde alerta sobre casos de câncer de cabeça e pescoço. Doença matou mais de 4 mil brasileiros no ano passado. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Sabe aquela velha e cansativa burocracia dos órgãos públicos? Então, ela está com os dias contados. Um decreto sancionado pelo presidente Temer nesta terça-feira simplifica o atendimento em instituições federais. A partir de agora, a exigência de apresentação de documentos autenticados com firma reconhecida que estejam na base de dados desses órgãos passa a ser dispensada. Chegar em um órgão público com toda aquela papelada na mão. Aí você entra na fila e descobre que faltou uma cópia autenticada de um documento, esqueceu de reconhecer firma ou então não imprimiu um comprovante. Uma dor de cabeça e tanto. E o cidadão está cansado de passar por isso. Tem que acabar, ela atrapalha. O cidadão de bem que tem que trabalhar, tem outros compromissos, não consegue fazer tudo no horário previsto. Então eles têm que diminuir a burocracia para a máquina poder fluir melhor. Mas a boa notícia é que se esses documentos estiverem na base de dados de qualquer órgão do governo federal, toda essa burocracia pode acabar. Caberá ao órgão solicitante buscar os documentos. Isso vale também para a empresa. E o João sabe bem como essa integração pode ajudar. Ele abriu uma empresa há um pouco mais de um ano. Hoje a maior parte dos dados de todos os órgãos que a gente vai, ele pode ser integrado, porque são as mesmas informações. Então, eu estava comentando o contrato social, é um documento que tem que passar por 5 órgãos diferentes. Isso não faz muito sentido, porque é o mesmo documento. Que necessidade tem de acontecer isso? Então, com certeza, tem muito para simplificar ainda no processo. E se mesmo com a intenção de melhorar a burocracia continuar, o cidadão poderá entrar em contato com a Ouvidoria Geral da União por meio do site, para comunicar o fato e ainda apresentar sugestões. O cidadão fazendo a sua manifestação, o gestor vai ter prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10 para justificar o porquê daquela prática de ato burocrático. Ou então, ele vai poder fazer a revisão da sua exigência. O chamado Simplifique será disponibilizado no site da Ouvidoria Geral da União em um prazo de 180 dias. O cidadão deixa de ser a vítima da burocracia para ter uma atuação ativa de melhoria dos processos dentro da administração pública. Aqui no DF, a Secretaria de Fazenda investe em tecnologia para facilitar a vida do cidadão e ainda economizar. Pelo menos 60% dos serviços como IPTU, IPVA, nota legal, cadastro fiscal e ICMS podem ser resolvidos pelo computador. De acordo com a Secretaria, em 2016, foram mais de 110 mil atendimentos virtuais. E até junho deste ano, já são mais de 63 mil pedidos. Com essa facilidade, os números de atendimentos presenciais de 2015 para 2016 caíram de 427 mil para 391 mil. E a partir de 1º de agosto, o GDF vai fechar o atendimento ao público da Agência da Receita do Núcleo Bandeirante. Com a mudança, os servidores ficarão por conta desse atendimento online e também por telefone. A expectativa é que outras 3 agências da Receita sejam fechadas ao público até 2019. O governo destacou que os mesmos serviços são oferecidos nas unidades do Na Hora e nas lojas do BRB Conveniência. As pousadas irregulares da Asa Sul estão na mira da Gefis. Nesta quinta-feira, mais 2 estabelecimentos foram fechados. Um deles já havia sido interditado, hein? O Band Cidade denunciou com exclusividade o funcionamento dessas pousadas no início deste ano.
Os caminhões da AGEFIS ficaram cheios. Os móveis foram apreendidos pelos fiscais nos 28 quartos de 2 pousadas irregulares na 703 Sul. Os locais já haviam sido notificados. Em uma das pousadas, que funcionava na casa 61, foi encontrada até uma placa com informações sobre o funcionamento do estabelecimento. Como os proprietários não respeitaram a interdição, agora a multa foi dobrada. Os pertences das 2 pousadas foram levados para o depósito da AGEFIS. Essa já é a 18ª operação de combate às pousadas irregulares este ano. O Bandicidade mostrou em março, com exclusividade, o funcionamento dessas pousadas na Asa Sul. Depois da denúncia, esse outro estabelecimento da quadra 705 foi fechado. O local atendia de forma clandestina há mais de 15 anos. Para burlar a fiscalização, as reservas eram feitas pela internet ou por telefone. Agora, educação. O GDF promete construir 4 novas creches a partir de agosto para aliviar o déficit de 11 mil vagas da rede pública. O problema é que não é suficiente, viu, gente? Juntas, essas unidades devem atender pouco mais de 540 crianças. Sem vaga e precisando trabalhar, os pais se viram como podem. Fátima é a mãe do pequeno José. Ela largou o emprego para poder cuidar dos filhos, já que os gastos com creche particular estavam muito altos. A rotina é movimentada, já que o José, de 3 anos, tem energia de sobra e ela precisa conciliar os afazeres de casa com as brincadeiras com o filho. Ele quer brincar comigo, então eu tenho que largar tudo, dar atenção, brincar, fazer as coisas com ele, porque ele precisa, senão fica muito cansativo para ele. Eu tenho que me adequar à rotina dele, não ele a minha. Há 2 anos ela tenta mudar essa rotina para voltar a estudar e a trabalhar. Desde então, busca uma vaga para o filho em uma creche pública, só que não tem sido uma tarefa fácil. É gratificante, né? Você ter o prazer e ter a oportunidade de cuidar dos seus filhos, mas não é fácil, não. E outra coisa, a criança precisa estar na escola convivendo com outras crianças, e isso faz muita falta para ele, né? O convívio com outras crianças, aprender. Cerca de 11 mil pessoas estão na mesma situação da Fátima. Todas buscam por uma vaga em uma das 45 creches públicas do DF e nas 59 conveniadas à Secretaria de Educação. Para tentar diminuir o déficit de vagas, o GDF pretende inaugurar 4 creches a partir de agosto, com 544 vagas. Com isso, o número de crianças atendidas em todas as unidades do DF vai para 6.664. Hoje nós temos uma demanda histórica para o atendimento à educação infantil, principalmente nessa faixa etária de 0 a 3 anos que é creche. Desde 2015, nós já inauguramos 20 creches próprias e ampliamos em 19 entidades conveniadas, passando essa demanda de 23 mil estudantes para hoje cerca de 11 mil. Atualmente, o GDF gasta cerca de 120 milhões de reais por ano com as creches. O subsecretário garante mais 15 novas creches até 2018 e que a meta é diminuir esse déficit pela metade. A nossa obrigação é diminuir em 50% dessa demanda e com certeza vamos cumprir. Combate ao tráfico de drogas. 2 homens foram presos com 15 quilos de cocaína em Ceilândia. E no Recanto das Emas, a polícia apreendeu mais de 1.000 selos de LSD. As ações foram na noite desta quarta-feira. Veja só. A apreensão no Recanto das Emas foi feita em uma parada de ônibus. A polícia informou que o local era usado como ponto de tráfico de drogas. 1.300 microselos foram apreendidos com um homem que foi levado para a delegacia da região. O combate ao tráfico de drogas foi na noite dessa quarta-feira. Na Ceilândia, o trabalho foi feito pelo Grupo de Inteligência da Polícia Militar. 15 quilos de cocaína, uma balança de precisão e R$600 estavam em uma casa no Sol Nascente, em Ceilândia. 2 homens estavam no local e foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Um levantamento do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS mostra que pela primeira vez, mais da metade das pessoas que têm o vírus no mundo todo estão em tratamento. De acordo com o relatório, são 36,7 milhões de infectados. Os dados reforçam a importância do coquetel, já que o risco de transmissão da doença diminui. O estudo também revelou que as mortes relacionadas à doença caíram 48%. Na América Latina, 7 países concentraram 90% das novas infecções. 49% só aqui no Brasil.
Desde 2010, o país teve um crescimento de 3%. De acordo com o relatório, em 2005, o número de casos no Brasil variou entre 46 mil e 48 mil e se manteve estável. Já um estudo da Organização Mundial da Saúde faz um alerta para a mutação do vírus HIV. O Brasil está na lista de países que apresentaram uma alta na resistência em relação aos medicamentos no mercado, com um registro de 1.391 casos. E você tem costume de comprar marmita de ambulantes? Então é bom redobrar a atenção na hora de escolher o que vai comer, hein? Uma pesquisa da Universidade Católica de Brasília mostra que essa refeição tem pouca qualidade nutricional. Quem nunca comprou aquela marmita na hora do almoço? É comum encontrar por quase todo o Distrito Federal alguém vendendo comida. A Sandra é uma dessas pessoas. E de segunda a sexta-feira está aqui no Lago Sul para vender as marmitas. Tudo feito por ela mesma, que garante a qualidade dos alimentos e do preparo. Todo dia a gente vai, daí eu vendo aqui, chego, vou no mercado, compro tudo fresquinho, não congelo nada, a carne tudo fresquinho. O Onofre é um dos adeptos das marmitas e sempre que tem a oportunidade, compra uma dessas refeições. Eu comprei várias marmitas aqui, ó. Em vez de eu vir trabalhar com uma pessoa ou duas, eu levar uma marmita para mim e para eles. Na hora que a gente vai pegar ali a marmita, a gente olha se está tampadinha, se as coisas estão bem adequadas, né? Mas essa estudante de nutrição da Universidade Católica de Brasília resolveu fazer uma pesquisa sobre a qualidade nutricional das marmitas vendidas na capital. E o resultado mostrou que as marmitex do DF não atendem às demandas nutricionais adequadas. 40% estavam acima da recomendação de 800 calorias, que é o máximo, e uma abaixo, que é abaixo das 600 calorias. A gente sabe que dietas hipercalóricas, né, podem favorecer o aumento de peso. Mas então, Amanda, o público de casa está querendo saber como seria uma marmita bem balanceada e saborosa. O prato contém 2 folhas de alface roxa e 2 folhas de alface crespa, 3 rodelas de tomate, 4 rodelas de pepino, 1 colher de sopa de cenoura cozida e 1 colher de sopa de vagem, 1 colher de servir ou 4 colheres de sopa de arroz com brócolis, 1 concha média de feijão e 1 bife de frango médio. Essa é uma opção para quem precisa comer fora de casa. E o melhor, essa refeição é fácil e pode ser feita em casa mesmo. A gente evita o risco de consumir um alimento contaminado, né? Pois a gente não sabe como ele é feito, onde a higiene de quem produz, como ele é armazenado. É verdade, tem que ficar atento. Olha, o Hospital Universitário de Brasília recebeu hoje um novo equipamento de radioterapia. Esse é o 2º aparelho da unidade e será usado para atender os pacientes do SUS. A estimativa é que este ano o DF tenha quase 9 mil novos casos de câncer. O novo equipamento, que pode aliviar um pouco mais o tratamento de pacientes com câncer, foi entregue nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde. Atualmente, o HUB conta com apenas um desses aparelhos. A nova máquina só começará a atender a demanda na unidade dentro de 6 meses. Nós temos contratualização de 45 a 50 atendimentos mês. Nós temos a capacidade com esse novo aparelho de aumentar mais de 25% no próprio aparelho, então a gente pode atingir aí até 150 atendimentos se nós fizermos os horários completos com terceiros turnos, e aí a gente consegue aumentar desse tanto esses atendimentos para a população. Hoje, mais de 800 pacientes aguardam na fila para iniciarem o tratamento de radioterapia. A rede pública de saúde conta apenas com 2 aparelhos. O do HUB vai ajudar nesse atendimento. Nos últimos 20 anos não foi feito nenhum investimento em radioterapia e agora nós temos um planejamento pela primeira vez para ter 7 aparelhos, 7 cobrem 3,5 milhões de habitantes, o que vai nos dar uma possibilidade de cobrir até por alguns anos a mais, considerando o nosso crescimento vegetativo da população. A meta do governo federal é entregar 100 equipamentos em todo o país até o ano que vem. No DF, o Hospital de Taguatinga vai ser o 2º a receber a máquina. Nós esperamos avançar muito rapidamente na oferta dos serviços, até para cumprir a lei dos 60 dias, que não temos podido cumprir por falta de infraestrutura, mas estamos avançando o mais rápido que podemos para poder ofertar às pessoas mais serviços e serviços mais perto das pessoas, priorizando novas instalações,
onde o cidadão viaje menos para ser atendido nas ações de radioterapia. O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira um investimento de 340 milhões de reais para o atendimento de saúde bucal em todo o país. O dinheiro vai permitir a contratação de mais de 2.000 novas equipes, 34 unidades móveis e 10.000 cadeiras odontológicas. Por falar em saúde bucal, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que em 2017 o Brasil tenha cerca de 15.000 novos casos de câncer de boca. Por isso, a importância em ampliar os atendimentos de odontologia, já que o dentista é um dos profissionais capacitados para ajudar no diagnóstico precoce. E olha, o câncer de boca, pescoço e cabeça está entre os 10 tumores mais comuns, principalmente em homens. Os dados são preocupantes. Em 2016, mais de 4.100 pacientes morreram, segundo um levantamento do Instituto Nacional do Câncer. O diagnóstico precoce continua sendo a principal arma contra essa doença. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o oncologista Dr. Nilson de Castro Correia. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando, então, fumar e beber aumentam as chances do câncer de boca em geral? Exatamente. O principal fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço, né, que a gente fala, que são os tumores de cavidade oral, de orofaringe, ainda é o tabagismo e o alcoolismo associados. E apesar das campanhas de 1980 para cá, esse número vem reduzindo, mas aí nós tivemos um novo agente surgindo aí, que é o HPV, que vem aumentando. Então, diminuiu o número de casos provocado pelo tabagismo e vem aumentando o número de casos provocados pela infecção pelo HPV. Uhum. E aquelas feridas na boca, doutor, que não cicatrizam, elas também são um sinal de alerta? Sim, qualquer ferida na boca persistente, em geral a gente fala assim, com persistência maior de 15 dias, tem que ser investigado. Tá? Na maioria das vezes não é nada, mas pode ser o início de um tumor. Dizem que as aftas também, né, podem chamar atenção se forem reincidentes, né? Exatamente. O que ocorre é muitas vezes confundir uma lesão inicial com uma afta, que geralmente é uma lesão benigna. Mas o tumor na fase inicial é difícil você diferenciar se é uma lesão benigna ou se é um tumor iniciando, começando. Uhum. E a rouquidão? Tem gente que fala que fica rouca de repente, a voz não volta. Também é preocupante? Então, para os tumores de laringe, um dos primeiros sintomas é a rouquidão. Geralmente é aquela rouquidão progressiva que vai piorando. Nessa situação, o paciente tem que procurar o médico, porque o simples exame olhando a olho sem nenhum instrumento, você não consegue avaliar as cordas vocais, né? Agora, o que é mais preocupante nesses casos? Porque são doenças que são silenciosas, não é isso? Como é que a pessoa quando que a pessoa deve desconfiar que está com algum problema, doutor? Olha, na maioria das vezes, esses pacientes têm alguma história de tabagismo, alcoolismo, né? Então, qualquer alteração da voz tem que investigar. Começou a ficar com rouquidão, não está melhorando, procura o médico. Ou dor. Dor também é um dos principais sintomas. Então, dor em cavidade oral, dor na boca, aquela dor que não melhora, esses sintomas que duram por mais de 15 dias, tem que ser investigado. E os nódulos no pescoço também devem ser investigados? Sim, uma das principais vias de disseminação dos tumores de cabeça e pescoço é justamente para a drenagem linfática, que são os linfonodos. Então, qualquer linfonodo que não melhora, que não tem nem relação com gripe ou com a faringite, né, ele tem que ser investigado, acompanhado por um médico. Tem gente que reclama de dificuldade para engolir. Isso também pode estar relacionado com algum câncer na faringe ou na boca? Sim, os tumores de cavidade oral, de orofaringe, né, um dos principais sintomas dele, quando eles já estão numa fase mais avançada, é a dificuldade para engolir. Então começa a ter dificuldade e dor à deglutição. Aí tem que investigar nessa situação. Então, aí as pessoas podem confundir também com problemas, né, de tireoide, né? Porque está muito relacionado aí também. Que tipo de exame para poder separar uma coisa da outra? Olha, em geral a gente indica uma nasofibroscopia, um exame que é feito por um otorrino ou um médico cirurgião de cabeça e pescoço, que vai, semelhante a uma endoscopia, que introduz um catéterzinho pelo nariz, que visualiza toda a árvore respiratória, vai até a laringe e vê se tem alguma lesão, se tem alguma alteração, se tem algum tumor. E no próprio exame, se tiver alguma alteração, ele faz uma biópsia
para confirmar o diagnóstico. Bom, para a gente encerrar, quanto antes a doença for descoberta, melhor é o tratamento, né? Exatamente. O principal aí é a prevenção e o diagnóstico precoce. Tá bom. Muito obrigada, doutor, por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Veja a seguir, fotos mostram lesões no corpo do motorista encontrado enforcado em uma cela de delegacia de polícia. Daqui a pouco, até já.